Boa tarde, estamos aqui em mais um episódio do Contar Pode. Hoje eu divido o Contar Pode com Felipe Mendes, meu sócio, advogado tributarista, e um convidado muito especial, Pedro Mendes. Ele é especialista no Simples Nacional e vai falar com a gente da reforma tributária, as primeiras impressões da reforma tributária, porque ela é muito nova, muito recente, foi aprovada pela Câmara dos Deputados e vai passar pela Câmara do Senado ainda. Então, tem muitas águas para rolar, né? Tem muitas leis complementares que vão surgir. Tem muito trabalho para a gente, para contador, para advogado. E aí a gente vai começar debatendo aqui. Pedro, seja bem-vindo. Muito Pedro está de obrigado. forma virtual. Seja bem-vindo Já ao falei que nosso... da próxima vez eu quero ir de forma presencial para participar com vocês. E estou muito feliz pelo convite. Queria parabenizar você pelo projeto, né? Você acabou me contando um pouco o projeto aí de agregar valor, né? Trazendo essa área jurídica com a área contábil. Acredito muito que anda lado a lado a parte jurídica e a contábil. A nossa legislação é muito complexa, ainda mais a tributária é uma coisa absurda. E esse tema que a gente vai falar hoje sobre dessa reforma tributária tem que ter os dois juntos, contador atuando junto com o advogado. Isso é muito fundamental, porque o contador, eu entendo que ele entenda um pouco mais da prática, porque ele está ali no dia a dia com os clientes, e o advogado ele consegue traduzir a lei, na grande maioria das vezes, de uma forma muito mais clara que nós, contadores. Eu acho que atuando de lado a lado, acho que é uma forma muito legal. Eu acabei nem me apresentando, meu nome é Pedro Mendes, sou contador, empresário contábil, sou professor especialista na parte tributária do Simples Nacional e do MEI. E estou aqui para compartilhar meu conhecimento e também ter como é que se diz? Tentar tirar algumas dúvidas minhas também, né? Porque até mesmo as pessoas que criaram o projeto da lei, na hora de explicar, eles não sabem explicar direito, que dirá a gente, né? Então a gente está aqui para elucidar da melhor forma possível para todos. Perfeito. Obrigada pela participação. Doutor Felipe, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado pela presença. Pedro, Juliana, satisfação imensa. Retornar, novo estúdio agora, né? Aqui, novo tempo, por assim dizer. E será uma satisfação imensa retomar o podcast em tempos de reforma tributária, em tempos de tramitação da reforma tributária, porque a gente percebe que as arestas são muitas, né? E até já pegando essa linha, queria começar até suscitando uma seguinte provocação, né? Se vende a ideia de que o objetivo da reforma é simplificar via redução, através da extinção de 5 tributos e a criação de 2, o que é uma informação falsa, porque a rigor não são 2, são 4. Né? Uhum. Além do IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços, também, caso o texto seja consolidado no Senado, também será criado o Imposto Seletivo, o IS, e uma contribuição estadual que foi incluída ali na aglutinação de última hora. Uhum. Um jabuti que veio de última hora, que seria uma contribuição especial de competência dos estados, que foi muito criticada. Então, eu já chamo, né, a atenção para esse ponto, para a gente poder debater aqui, né, quais são as primeiras impressões. Eu queria escutar vocês, o que é que vocês pensam sobre esse projeto, se é uma forma, um cavalo de Troia, se vem como um meio de aumentar, né, a carga tributária, sem focar no momento no setor de serviço. A gente já sabe que o setor de serviço está chiando bastante, né, com a expectativa de majoração, mas eu queria ouvir vocês. Por favor, Juliana, por favor, Pedro, vamos começar esses debates, né, essa dialética. Então, doutor Felipe já começou bem, né? Começou bem, já começou bem. Justamente, estão justificando justamente que a reforma tributária ela veio para simplificar, né, os impostos de 5 para 2. E aí ele traz aqui logo dizendo que vai para 4. Que é isso? Então, essa simplificação é fake news. Não é então, isso? eu acredito que a simplificação é um assunto que acho que quase todo brasileiro quer, né? Que é a simplificação realmente da forma de pagar os tributos. Mas, basicamente, a redução efetiva que teria no bolso do consumidor seria a reforma administrativa. Só que isso daí a gente sabe que é muito mais difícil de ocorrer do que a reforma tributária, como está acontecendo agora com esse novo texto. Eu não tenho nada com política, eu nem gosto de nada de política, mas eu tenho um pé atrás enorme com qualquer tipo de político e qualquer coisa que seja feita a toque de caixa. A gente viu que foi liberado lá não sei quantos bilhões para poder ser liberado esse projeto, né, para que seja votado e tudo mais. Então isso já causa um pouco de estranheza. É uma coisa que era para ser debatida com todo mundo, porque afeta todo mundo e principalmente afeta o consumidor final, porque as empresas, querendo ou não, a gente consegue
por mais que o tributo seja alto, a gente consegue colocar no preço do produto e quem vai se lascar é o consumidor final, né? Então, realmente, pelo entendimento que eu dei uma estudada sobre o projeto, vai simplificar a forma de como a gente vai pagar, vai apurar, né? Porque hoje em dia, tem substituição tributária, tem não sei o que, se tu compra de um local, vende para outro e revende para outro, tem que fazer um cálculo enorme e tudo mais, um monte de declaração, cada estado cobra uma declaração, ou município e tudo mais. E como vai juntar, né, os 5 tributos lá, na verdade, vai se tornar esses 2, né, mais os outros que você acabou de falar. Assim, pelo texto principal, vai simplificar, mas é um problema que a gente estava conversando até antes de começar aqui. Como vai precisar de leis complementares para dizer como é que vai funcionar, o meu medo é esse. Né? Que, por exemplo, a gente estava comentando da parte que a pessoa tem que ter comprovante na hora da compra para poder vender e ter essa diferença a apurar o tributo. Será que vai ser criado alguma outra obrigação acessória para que isso seja controlado também na entrada? Sim. Né? Então, acabando aumentando mais o tempo da apuração também. A apuração pode ser rápida, mas o controle, as obrigações acessórias que o governo vem trazendo, será que vai ser maior? Já que agora vai estar tudo embolado ali, né? De repente o Estado, o município cobra de um jeito, a outra parte federal cobra de outra. Então, a gente não sabe como é que vai ser. Basicamente, é para simplificar. Né? Só que a simplificação ela vai aumentando. Notem que começaram primeiro a transformar tudo em um. Aí depois o Estado e o município não aceita, cria duo, né? Faz aquele nome duo para ficar bonitinho. Cria Sim. 2. Aí daqui a pouco, para agradar um públicozinho que eu quero dar uma redução, aí cria outro. Né? E aí tem outro que eu quero botar o maior, cria outro. Aí daqui a pouco vão criar outro, como eu falei. Igual o Simples Nacional, quem não sabe, é uma forma simplificada de tributar. Ela foi criada com o intuito de realmente simplificar. Pegar tudo, botar dentro de uma guia com a redução da carga tributária. Só que você pega desde lá, quando foi criado, até agora, hoje em dia a gente até brinca, né? Que Simples só tem um nome mesmo. Só tem um nome, é verdade. Complexo, né? Então, vamos ver. Eu acho que por enquanto está sendo meio que nem um cavalo de Troia, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Mas é um tiro mesmo, está sendo um tiro no escuro. A gente está indo, está se guiando, está estudando, achando que vai acontecer algo ou outro, mas a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Isso acho que é pior do que saber o que vai, que pelo menos quando a gente sabe se é ruim ou não, a gente já se prepara. Agora, quando a gente nem sabe o que vai dar, isso é mais complexo. É verdade. Eu estava vendo alguns vídeos sobre a reforma tributária e eu achei interessante quando um professor falou o seguinte: essa reforma tributária ela é igual a um pastel de vento. Né? Você vai comer Gabriel um pastel Quintanilha, né? Daí do professor carioca aí do Rio de Janeiro. É bem isso mesmo. Exatamente, porque o projeto ele faz remissão a mais de 50 remissões à necessidade de posterior regulamentação por meio de lei complementar, né? Segundo o valor econômico, mais de 40, segundo o professor Gabriel Quintanilha, mais de 50. Foi até o professor Quintanilha que usou essa analogia, foi muito feliz na colocação. A sensação que dá é essa, que é um pastel de vento, não sabe o que é que vai vir. Não sabe o que vem, Vem muitas leis complementares por aí, que é o que vai definir de fato, né? Enfim, e segundo esse professor, a gente tem aí até 2040 muito trabalho, tanto para advogado quanto para contador. Essa é a única parte boa que eu estou vendo assim da reforma tributária. E não dá para compreender não dá para compreender, Pedro, como é que o Congresso Nacional emplaca uma PEC sem trazer concomitantemente os projetos de lei complementares para completar a reforma, né? Fica Justamente. A PEC que no final das contas vai ficar inócua ali, né? Enquanto não advier essas leis complementares. Como aprova algo assim tão abrangente, né? Tão ampla, com tantas brechas. Sim. É aquilo, né? Estão fazendo uma coisa mais política do que propriamente técnica. Né? Porque se faz algo para dizer que está fazendo... Eu estava vendo agora uma reportagem de um político, que acho que foi a pessoa que redigiu, alguma coisa lá que estava na comissão, alguma coisa do tipo, e ele trazendo muito para a parte política. Não, porque agora vai ter a cesta básica zero, porque a gente pensa na população mais pobre, tipo... Né? Mas beleza, mas como é que vai ser feito isso de verdade? Pronto, você tocou aí num ponto... criar leis para regulamentar tudo isso. Então, eu só criei mais politicamente, para dizer que meu partido, ou eu que estou aqui no coisa, fiz algo para a população, quero simplificar tudo, mas como vai ser, a gente resolve lá na frente. Lá na frente. Então, você agora tocou num ponto bem interessante. A cesta básica, né? A alíquota zero. Vamos lá. O que seria, como é que você me define a cesta básica? No Nordeste, ela é de um jeito, a cesta básica. No Sul, é de outro.
E o que é que está dentro dessa cesta básica? Será se eu consigo colocar dentro da cesta básica uma tapioca? Aí complica. E não tem, é isso que a gente tá falando, não tem a regulamentação. Tá falando cesta básica, mas beleza, e aí? Será que a tapioca... Qual a definição, algo que né? algo que tem na cesta básica numa região, na outra não vai se aplicar, porque não é da cesta básica da outra região? Como é que vai fazer isso? Rio de Janeiro, Vai chamate, né? Aí se for separar por região, você vai ter que ter um controle regional ali para saber. Vai ser igual o ICMS-ST. No Rio de Janeiro tem, em São Paulo esse produto não tem. Uhum. E aí, na hora de tributar, você vai ter que analisar. Beleza, eu estou comprando a cesta básica do Nordeste. Aí tem que analisar todos os produtos que vêm lá. E ver, esse aqui não entra na cesta básica aqui no Rio. Por quê? O pagamento vai ser no estado, né, que compra, no local que compra. Não vai ser mais onde no de destino, né? Onde vende, né? Então, como é que vai fazer isso? Isso vai ser um problema danado, realmente, também, da cesta básica. Pois é. Vamos precisar muito do Dr. Felipe aí para recorrer. Com certeza, prepara. Acho que teve um ponto positivo que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que é a imunidade ampla para entidades religiosas e que abrange associações. Você viu isso, doutor Felipe? Da imunidade irrestrita, né? Digamos assim. Acho que dá uma amplitude aí para as entidades religiosas. Essa parte é boa? Então, eu meio que depende aí, né? Sei lá. Isso é muito particular, tem gente que não defende, tem outros que defendem e tudo mais. Eu acho que tinha que ter pelo menos um controle, porque, não sei, no Brasil... tudo vai dar um jeitinho para tudo. Daqui a pouco a gente vai ter... Cara, entendeu? Às vezes utiliza eu sou religioso também, sim, mas tem gente que pode ser que utilize uma instituição religiosa para sonegar, para fazer qualquer tipo de coisa. Então, beleza, vai dar a restrito lá, mas tem um controle para saber realmente o que eles estão fazendo, quanto que está tendo faturamento, de onde que está vindo esse dinheiro, né? Uma igreja ganhando dinheiro para caramba, é só fiel que está dando. Será que realmente são só as pessoas que participam que estão contribuindo, ou o dinheiro está vindo da onde? Eu acho que tem que ter esse controle também. Não sei se é isso que está na proposta que vai ter ou não. Até isso acho que é novo para todo mundo, né? Como é que vai ser essa fiscalização? Agora, né? eu tenho a impressão de que boa parte, não vou dizer a maior parte, mas uma parte substancial da reforma, a rigor, foi, digamos assim, uma importação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu digo isso porque, relativa à imunidade das entidades religiosas, o Supremo recentemente estendeu essa imunidade. Eu me recordo que era um caso de importação de papel para imprimir Bíblia. Não está expressamente na norma imunitória, na regra de imunidade traçada na Constituição, mas o Supremo entendeu por estender. E também teve um outro julgado que uma igreja tinha uma entidade assistencial e que era de acesso restrito, ou seja, não precisava comungar daquele culto para ter acesso aos benefícios assistenciais. E o Supremo também estendeu o alcance da imunidade para essa entidade assistencial. Então, assim, a gente percebe que alguns pontos da reforma, ao fim e ao cabo, foi importação da jurisprudência do Supremo Tribunal, em especial com repercussão geral. Cito aqui até o outro exemplo do próprio ITCMD, né? O Imposto de Transmissão Causa-Mortes, que todo mundo está falando, que agora vai ser progressivo e tal, mas a rigor, desde 2016, o Supremo julgou e permitiu a progressividade. O que a reforma faz é tornar obrigatória. Né? Inclusive, aqui, eu não sei o Rio de Janeiro, mas aqui em Sergipe, a gente já adota a progressividade. A gente já adota, a gente tem alíquotas variáveis de acordo com o monte a ser doado ou partilhado, herdado, entendeu? Então, assim, percebo que, em alguns pontos, a reforma ou ultrapassa o que o Supremo entende, né, ou faz um overruling, né, ou implementa positiva na Constituição a orientação já sacramentada ali em sede de repercussão geral. Esses dois pontos me chamaram a atenção. Realmente, assim, meio que para harmonizar, né? Os poderes se harmonizaram aí, né, em relação à interpretação e aplicação da legislação. Mas um comentário, né, sobre esse ponto. Né? Entendi. Então, beleza, certeza. A gente poderia falar um pouquinho sobre a fase de transição, que eu acho que é bem importante essa temática. Que estão falando aí que a gente vai fazer uma transição em 10 anos, né? Para essa nova reforma tributária passar a vigorar. Mas será se é mesmo essa transição em 10 anos? Será? Por exemplo, os impostos, o IPVA dessa reforma tributária,
O imposto seletivo. Me falem aí um pouquinho desses impostos. Se ele realmente só passa a valer em 2033, o que é que vocês acham? Eu acho que nem... Eu, particularmente, por mais que alguns possam valer antes, eu acho que eu acho que vai passar esse prazo aí. Acho que vai ter muita briga até então, porque vai entrar outros governos, vão ter outros pensamentos, e vão ser precisos ser votados, vai ter as leis complementares para estar vigorando, para ver como é que vai funcionar tudo isso. Eu não sei não, o Brasil é muito complexo essas mudanças todas, né? Tem muito estado aí que não está gostando, tem muito município que não está gostando, sim. Porque acabam perdendo, a autonomia. Né? Mas o governo falou que vai fazer um fundo de caixa que vai ajudar, mas será que vai ter e vai fazer de verdade? E aí eu não sei como é que vai ser isso não, entendeu? Eu, particularmente, nem acho que em 2033 vai estar tudo funcionando da melhor forma possível, não. Ainda mais que se tratando de Brasil e como é tudo muito político, né? E você vê que muita coisa da reforma que teve aí foi forçado por segmentos do mercado, né? Que tiveram que colocar do nada lá na reforma para poder se beneficiar de alguns pontos, que a gente vai até falar depois, e aí vai acabar que vai acontecer a mesma coisa que acontece hoje em dia com os benefícios tributários, vai acontecer com a reforma tributária nova também. Então, assim, não sei não, eu acredito que não vai... Ela sendo aprovada... 2033 não vai estar, não. Verdade. Esse outro ponto aí também do Conselho Federativo, né, que vão criar, que vai ser o órgão responsável por administrar o IBS, que é o Imposto de Bens e Serviços, eu acho que tira bastante a autonomia dos municípios, né? Tira. Com certeza tira. E só, assim, como eu falei, né, o governo ele vai dar esse benefício, eu esqueci o nome que se dá lá, que eles vão fazer um fundo de caixa e vai ajudar para acabar com essa diferença, porque hoje em dia, por exemplo, São Paulo ganha muito com o ICMS porque ele tem alguns benefícios. A grande maioria das empresas estão indo para lá. Manaus não vai acabar, vai continuar a mesma Zona Franca de Manaus. Mas algumas regiões que hoje em dia dão benefícios tributários na parte do ICMS, por exemplo, vão acabar perdendo. Né? Porque hoje em dia não vai fazer diferença montar uma empresa aqui no Rio de Janeiro ou no Maranhão, porque a incidência do tributo vai ser o mesmo. Aí a pessoa vai focar só o quê? Como é que vai escoar o produto, os custos que vai ter lá e tudo mais. Mas muitos estados e municípios vão chiar com isso daí. Então acaba perdendo a autonomia. Uma coisa que fizeram, que eu acho que foi um ponto positivo, foi que tem esse conselho, né? Vai pegar todos os municípios e estados aí e tudo mais. Mas ele vai ser de acordo com como é que se diz? A grandeza do estado, né? Em relação aos eleitores, né? E isso é um pouco justo, porque se for tratar de forma igual um estado que corresponde a 1% dos eleitores em relação a outro que, sei lá, 20%, eu acho que não é muito justo, né? Tem que ser proporcional realmente com a quantidade de eleitor. Eu acredito que esse ponto vai ter legal. Outra coisa da reforma é que ela fala que ela traz justiça, né, fiscal, né? Então, é essa justiça de deixar todo mundo igual, né? Hoje em dia a gente tem uma guerra tributária demais nessa parte aí, ainda mais do ICMS ou do ISS também, né? Do ISS vou colocar aqui que é mais barato, vou colocar lá no outro. O ISS até que deu uma diminuída, porque tem uma alíquota base ali, pelo menos de 2 a 5, né? Que antigamente era qualquer valor. Aqui no Rio tinha muito isso, né? Você abria a empresa aqui no município do lado e só trabalhava aqui no Rio. Mas do lado, porque era super mais barato, tava lá. Niterói, né? Mas tem isso. Mas o ICMS ainda tem muito disso, né? E eles estão querendo equiparar isso, mas será que o Estado que vai perder, ele vai fazer o quê? Ele vai aceitar perder do nada, assim? Então, outra coisa que eu vi é que quem vai mandar nesse Conselho Federativo são os estados Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Que acho que tem o maior percentual de eleitores, né? E é legal. E outra parte legal dessa... Não, legal eu não acho não, porque você tá no Rio, eu não tô. Não. Mas aí a gente vai de acordo com a quantidade de eleitor, né? A maioria da população tá aqui, tem que ser... Tô brincando. Mas todo mundo vai ter poder de voto lá, né? Todo mundo vai estar envolvido, não só vai ser esses 3, né? Mas aí quem vai mandar, né? Quem vai mandar são esses 3, né? E você sabe, né? Quem manda, faz e acontece, né? Isso é verdade. A partir do momento que não sei como é que
se acaba sendo igualitário de uma forma igualitária mesmo, né? Quem fala igualitário, mas Aristotélica, não é né? 100%, né? Então, é política, né? E sempre quando tiver, eu não gosto muito dessas coisas que junta alguém, aí vai, não sei, cara, não é, porque vai depender deles ali, aí cada um vai puxar a sardinha pro seu estado. Então, Guerra acaba, no fiscal final das contas, continua, né? Você tocou num não ponto tendo essa interessante. igualdade. Você tocou num ponto interessante sobre a reforma administrativa, né? Na verdade, o ideal seria fazer a reforma administrativa para somente depois se pensar em reforma tributária, né? Sim. Um dos maiores tributaristas do país, Roque Antônio Carrasa, ele critica a reforma e diz que a reforma viola o princípio federativo, né? O Brasil e escancara, né? O Brasil, na verdade, é uma federação artificial, né? Centrípeta, né? Foi meio que institucional, não foi histórica como a americana, que realmente existiam as colônias com soberania. No Brasil éramos capitania e agora vamos virar Estado, né? Foi uma coisa meio, né, forçada. E a reforma acaba escancarando isso, e principalmente para os municípios, né? Porque os estados até que incrementaram as suas receitas ali com o ITCMD, com o IPVA. Agora os municípios, como é que vai ficar a representatividade? Mais de 5.500 municípios o Brasil tem. Como é que vai ficar a representatividade desses municípios dentro do Conselho Federativo? Inclusive, Pedro, Juliana, eu escutei essa semana, né, dando umas lidas em notícias sobre a reforma, né, está acompanhando. Alguns municípios já estão defendendo excluir o ISS da reforma tributária, né? Deixar o ISS de fora, e tem alguns advogados, boa corrente, não só de advogados, como contadores também, que estão defendendo essa ideia, porque muitas vezes está ali, né, no ISS fixo, ou mesmo via simples. E assim, a expectativa que se tem é que quem vai pagar a conta é o setor de serviços, né? Esse é um ponto que meio que ficou evidente. É a gente que vai pagar a conta. Contador, advogado, médico, engenheiro, arquiteto, é quem vai mais sofrer. Tá todo mundo. Eu também vi várias pessoas comentando sobre isso, né? Que o serviço acho que vai ser mais onerado. Aí o pessoal, não vai ser. Mas como eu falei, né? A gente não tem noção do que vai acontecer. E esse é o grande problema, né? Então vamos ver, né? Vamos torcer para que seja uma coisa legal, mas se não faz a reforma administrativa, não adianta. Vai continuar. Pode ser que reduza o tempo da gente apurar os tributos, como o Brasil é o primeiro, né? Do ranking, do maior quantidade de tempo que a gente demora para apurar os tributos de uma empresa, mas só isso, eu acredito, não vai ter uma redução. E outra, só vai ter a diferença no bolso do consumidor final se as empresas que estiverem vendendo, elas quiserem reduzir a alíquota, né? Não, tipo, vou pagar na diferença, beleza, eu estou pagando só isso aqui, então vou diminuir do preço do produto. Não, se eu quiser deixar igual, o cara já está pagando esse valor aqui mesmo, vai continuar pagando. Então vamos ver como é que vai ser, né? Pode ser que diminua se tiver uma concorrência muito grande, mas tem muita coisa que a gente sabe que o pessoal cria um lobby lá, todo mundo atua junto, vamos vender com esse preço aqui e não vamos diminuir. Aí quem vai ganhar mais é a empresa, porque teve uma redução da tributação até então, mas repassa o mesmo valor para o consumidor final. É outro ponto que tem que ser visto também, né? Se vai ter a redução, teria que... Mas aí também o governo obrigando a empresa a reduzir não seria, né, uma democracia, né? Obrigar, você tem que reduzir porque está pagando menos tributos. Então é complexo. E voltando para aquele outro ponto que a gente estava falando, da se tornar algo mais igual, tem o ponto também de o tributo ser pago no local que compra, né? No local de destino. De destino. Né? Ao invés de ser no local também da onde você está comprando. Isso aí, sim, eu acho que é bem interessante, porque você, hoje em dia, se você compra online, a loja americana e tudo mais, a grande maioria está em São Paulo, porque os encargos lá são menores, a parte do ICMS. E aí é comprado pelo Brasil inteiro, enviado para o Brasil inteiro, quem arrecada mais é São Paulo do que os outros estados. Então, sendo pago nos estados de compra, que estão comprando, destino, né? Eu acho que isso sim, acho que foi um ponto positivo, eu acho. Verdade. Né? Também achei. Tem essa questão também do cashback, né? Que, inclusive, que é complexo também, né? Esse cashback, muito embora a gente vê que a restituição do imposto de renda é uma forma de cashback também, né? O imposto de renda sobre despesas com saúde, educação. Quando a gente tem aquela restituição do imposto de renda, é um cashback, né? Para a pessoa física. Mas agora, se você for... Como isso vai acontecer nesse IBS, né, no IVA, nesse modelo IVA, eu já não sei como é que vem
Acho que ficou muito em aberto, né? Eles vão definir ainda o que é que vai ser devolvido, né? Mas que já existe esse formato. Mas pode falar, Vitor. Só que tem 2 pontos, né? O primeiro, eles tiraram tiraram em cima da hora porque eles estavam colocando que ia ser para negros, né? E outro, eu esqueci outra coisa que tinha lá. Ou seja, estava segregando ali só vocês que recebem, né? Aí tinha esse ponto também que acabaram tirando porque ficou muito ruim, perceberam que estavam transformando em algo mais político ainda, né? Sim. Beleza, vai devolve para a galera que é pobre, independente da cor, da religião, o que seja. A galera que é mais pobre ali, que tem mais necessidade, você faz essa devolução. Só que tem que ver como é que vai ser feito, que, por exemplo, você falou do imposto de renda, mas se você for parar para analisar, a parte da dedução do imposto de renda, ela atinge muito mais a galera que tem uma condição alta do que a galera que tem uma condição menor. Porque, por exemplo, quem é que tem muito plano de saúde? Normalmente quem tem condição de pagar um plano de saúde. Sim. Quem é que tem dedução de faculdade paga, escola de filho e tudo mais? Normalmente quem já tem muito dinheiro. Então quem ganha muito acaba tendo todos esses benefícios da dedução. Agora uma pessoa que ganha R$3.000, sei lá, 2.500, ela não vai ter condições às vezes de pagar um plano de saúde alto, botar um filho num colégio particular e tudo mais, né? Pode ter a dedução, beleza, mas o impacto em cima do salário dele vai ser muito menor. Então, sendo feito dessa forma, assim, não é muito legal, né? Quem vai se beneficiar vão ser eles mesmos, os políticos aí que vão se dar bem. É verdade. Agora, ver como é que vai ser. E uma reflexão, né? Muitos defendem que, na verdade, a restituição do imposto de renda somente por ocasião do ajuste anual, a rigor seria uma forma de empréstimo compulsório, né? Na verdade, esse imposto não deveria ser nem retido ali no momento do ano calendário, né? Já deveria não ser nem sequer descontado, né? Aí o contribuinte fica obrigado a esperar o ajuste anual, por mais que venha atualizado pela Selic, ele meio que se submete a uma espécie de empréstimo compulsório, né? É verdade. Porque na teoria você não era obrigado a pagar, mas o governo está antecipando e dizendo que você vai pagar. Você vai receber próximo ano. E outra, né? O governo, quando você, por exemplo, pega o GovBR, quando você preenche, o governo já sabe tudo. Sabe que você tem filho, já sabe que você tem plano de saúde, já sabe que tem tudo. Então, mensalmente, ele já sabe essa informação. Então, por que ele não faz esse ajuste já mensalmente? Aí vê, não, realmente, tá pegando todas as suas despesas que você não tem. Aí no final das contas, você ajusta. Ah, não, beleza, aquilo lá não era para pagar, paguei, esse aqui eu paguei, não era para pagar, e ajusta. Mas pelo menos tinha que ser assim, né? Mas você tem que desembolsar todo o ano inteiro. Para só restituir no ano seguinte, realmente é complicado. Outro ponto importante também são as alíquotas reduzidas. E aí, foi que eu anotei aqui. Lei complementar definirá as operações com bens e serviços sobre as quais as alíquotas serão reduzidas em 60%. Que aí entra educação e saúde. Agora, vamos lá. O que é que está dentro de educação? O que é que está dentro de saúde? Né? Esse que é o problema. Por exemplo. Até você aí, né? Descomplicando o simples, né? Está dentro da educação, mas pode ser que a reforma entenda que não. Justamente. Uma mentoria com o Pedro Mendes. Já estou gostando dessa reforma. Olha, uma mentoria com o Pedro Mendes. Entra essa redução de 60% na alíquota? Tem que entrar, educação. Se não entrar, procura o advogado que a gente questiona. Meus treinos de musculação com meu personal, entra em saúde, é minha cabeça. Isso quando faz essas coisas, acaba acontecendo o que acontece hoje em dia, de você estar dando benefício para um determinado tipo de atividade, né, de tipo de segmento. Isso é ruim, né, porque você está dizendo que um segmento pode ter um benefício e outro não tem. Se vai fazer reforma, se vai dar para todo mundo ou não dá para ninguém, todo mundo é no mesmo patamar. É claro que existem alguns pontos muito específicos que é feito de forma estratégica porque precisa, tipo na parte que a gente falou lá no começo ali, que está zero para a parte da imunidade para entidades religiosas. Ou da cesta básica, certo? Da cesta básica, isso. Porque realmente, a gente precisa, né? Isso é o básico para o povo e tudo mais. Mas aí começa a segregar a educação, beleza. Mas e aí, tal. Aí a educação no Brasil vai dar um benefício, a gente sabe que a educação no Brasil é horrível, né? E hoje em dia, por exemplo, eu sou professor, tenho clientes que são escola, e eu gosto muito de tocar nesse ponto da educação. Hoje em dia, a educação no Brasil virou um comércio, não virou mais algo para você ensinar. Você pega nas faculdades particulares, por exemplo,
tem muito reitor lá que obriga o professor a passar o aluno. Né? Ah, não, aluno, mas se eu não passar o aluno não vai pagar a mensalidade do mês que vem, então, pô, dá um trabalho para ele de meio ponto, para ele passar e tudo mais. E virou um comércio. Você pega aí faculdade sendo vendidas aí por 25, 50 reais, justamente para o aluno ir lá fazer a faculdade, entendeu? E o povo não está nem aí, ó. E aí vai dar um benefício para isso? Assim, eu acredito que o interessante não seria fazer isso, né? Seria focar na educação de outra forma, como a área da saúde também, né? Não, e outra coisa, falam tanto da justiça fiscal, né? Uma das justificativas dessa reforma tributária, além da simplificação dos impostos, falam muito da justiça fiscal, justiça tributária. E aí você vem e incentiva o setor de educação e saúde e os demais. Não é isso? Então essa justiça ela não está muito certa, não. Tá? Esse que é o grande problema, né? Doutor Felipe, bora, me ajude aí. É o que a gente chama no direito de conceitos jurídicos indeterminados, né? A textura aberta da norma, dá aso o que a gente estava falando, tax gap, né? A gente tem brechas na lei ali, né? Tem possíveis interpretações. A gente já pode entrar aqui com vários quesitos, né? Por exemplo. Exatamente. Eu vou te falar uma coisa. É claro que o Brasil precisa de uma reforma tributária, isso é evidente, o Risco Brasil mostra isso, mas do ponto de vista, vou falar assim, egoístico, né? Pensando do ponto de vista do profissional tributário, a gente vai ter trabalho aí até o nosso passamento aí, né? A gente vai falecer, vai vir outra geração, mesmo que a gente viva 100 anos, e ainda vai ter contencioso tributário. O problema do contencioso não vai ser resolvido, porque são muitas as arestas, muitas as brechas, muitas as possíveis interpretações, né? Não, esse contencioso aí esqueça. Pelo contrário, vai aumentar. Imagine quando vier as leis complementares, né? Aí que... Pronto, aí é que o bicho vai pegar. E não resolve, Pedro, o que vocês tocaram aqui, na questão das obrigações acessórias, né? Porque hoje, o que é que acontece? Você pega a Constituição lá, no artigo 146, né? Cabe a lei complementar, tem lá entre N situações a questão do estabelecimento de obrigações. Fala em obrigações genericamente. Só que obrigações acessórias, essas obrigações de fazer, prestar informação, emitir um ASF, um ECD, DCTF Web, isso daí pode ser estabelecido por meio de ato infralegal. Ou seja, uma instituição normativa da Receita Federal pode instituir uma obrigação nova da noite para o dia sem precisar passar por um processo legislativo, lei em sentido estrito, né? E a reforma não resolve isso, né? O finado Hugo de Brito Machado, ele mencionava muito isso, né? Ele mencionava da necessidade de ter, de certa forma, um meio de segurar o apetite legiferante dos fiscos, né? Estou falando dos fiscos no plural porque também a Cefaz emite suas resoluções, cria obrigações até mesmo para empresas do Simples, aqui em Sergipe mesmo. Eventualmente a gente encontra empresas do Simples que está 100% ok com o recolhimento do imposto, mas está com um problema de multa por descumprimento de obrigação acessória, às vezes que quebra a empresa, né? É uma situação que o Supremo, por sinal, está analisando, ainda não finalizou o julgamento, e que a reforma não resolve. Eu acho que, do ponto de vista da simplificação, isso daí foi uma falha grande, como você falou, né? Essa pressa em aprovar a reforma acabou deixando de lado esse ponto que é, talvez, se não o mais importante, um dos mais importantes, né? Vai continuar, pelo que eu entendi, vai continuar a ser possível a criação de obrigações acessórias, de deveres instrumentais por meio de ato infralegal, ou seja, o Poder Executivo legiferando ali no dia a dia e vocês, contadores, malucos aí, né? Porque para acompanhar a lei e jurisprudência já é difícil, imagina acompanhar a lei, jurisprudência e atos regulamentares, né? Eu também acho. Eu acho que essa simplificação ela só vem na parte de a gente, por exemplo, eu sou do Rio, e aí pega um cliente que vende para o Brasil inteiro. Eu só não vou precisar estudar a lei estadual de cada estado mais. Eu acho que vai ser só nessa parte, porque você vê lucro real, por exemplo, você vê a diferença do lucro real para o presumido e para o Simples Nacional. O lucro real é onde tem mais obrigações acessórias e que a empresa precisa ser mais robusta no sentido de quê? Das informações serem informações presentes. No Simples Nacional, normalmente não está nem aí, o cliente manda o movimento daqui a 2 meses, você faz a contabilidade, só precisa da nota fiscal para gerar o imposto. Do lucro real, não, você precisa das informações na hora, ver a nota fiscal ali, se veio errada não, para corrigir, manda a informação para lá. Por quê? Como se paga o tributo sobre o lucro de verdade que a empresa tem, ainda tem aquelas deduções, adições e tudo mais, o governo ele acaba tornando algo mais, como é que se diz? Com mais obrigações, com mais informações que você precisa enviar para o governo para justamente
verificar que aquele lucro que a empresa teve é o lucro. Realmente foi o lucro, Verdade. né? E, claro, ainda tem um monte de empresa que burla, você pega aí, por exemplo, lojas americanas e tudo mais. Né? E fazendo todo esse controle, ainda tem empresa que faz errado e consegue burlar tudo mais. Então, quando começar a criar esse negócio, que você, comprei a mercadoria por R$200, sendo que já foi tributado em cima dos 200, vou vender 250, então vou só apurar em cima dos 50. Né? Imagina só o controle que o governo vai ter que ter para isso. Aí você pega uma empresa pequena, o cara lá faturando R$15 mil, nunca foi empresário na vida dele, vende bolo, né? Aí, sei fazer bolo, comecei a botar minha lojinha de bolo, não tem noção nenhuma de tributação, só nego tudo, com Pix eu não declaro, o que eu pago contra a pessoa física na jurídica e tudo mais, o cara não tem noção nenhuma. E aí uma empresa dessa, faturando bem, por mais que o contador seja top, apura imposto ali na medida do possível de forma correta, mas aí tem um monte de obrigação que ele não faz e acaba tendo problema, né? Inscrição bloqueada, ou sei lá o quê, acaba o tributo, a multa sempre for alta e fica impagável e o negócio acaba não funcionando por causa das obrigações acessórias. Eu acredito que vai ter muita, tá? Eu acredito que vai ter, porque assim não vai ser uma coisa única, que vai precisar de informações de vários ainda tem esses dois, né? Claro, mas informações mais precisas. Eu acredito que a empresa uma empresa pequena, por exemplo, o livro vai ter que ser CD ou se inventar outro tipo de livro, né? Então vai ter tudo uma coisa muito mais burocrática que no final das contas vai onerar de novo, né? Então, se a redução fosse muito boa, sei lá, 30% de redução, no final das contas vai cair para 10%. E se tiver redução, vamos ver como é que vai ser mesmo. Se vai ter a redução no bolso mesmo das empresas e dos consumidores finais, né? Esse que é o principal. Não adianta também a gente sofrer sofrer, né, por antecipação. Porque dizem, né, os estudiosos, se é verdade, quando você demanda menos tempo para você apurar os tributos, é claro que isso é revertido em lucro, porque você demanda menos tempo para aquilo, você vai pegar outros clientes e tudo mais. Mas será mesmo que vai ser esse tempo? Quanto de tempo que vai ser diminuído nessa apuração? É isso que a gente tem que entender e saber, né? É verdade. Bom, a reforma tributária... Vai ser uma boa pra gente, né? Tá bom, de oportunidades aí, né? Sobre os advogados, uma coisa que me preocupa é, no caso do IBS, né? Por exemplo, quem é que vai cobrar? A Procuradoria do Estado ou do município? Quando a gente tiver algum requerimento, sei lá, de isenção, ou algum requerimento qualquer que seja, a gente vai apresentar perante o Estado ou perante o município? Enfim, criaram-se, né, será que os estados centauros vão poder dar isenção de alguma coisa, já que ainda tem agora isso. eles não têm mais poder em decidir quanto que podem cobrar? Né? E outra, tudo um conselho, e os estados e municípios vão fiscalizar? Né? Quem vai fiscalizar esses impostos se os contribuintes estão agindo, né, corretamente, de boa fé? Outra coisa também é o Conselho Federativo, é um órgão novo, né? Que vão criar. Sim. É como um Confaz, né? Parecido com o Confaz, né? A ideia, né? Importaram a ideia do Confaz, né? Que é uma coisa que não deu muito certo, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas o Confaz é digamos assim, um dos pontos geradores de guerra fiscal, né? A ideia é, por meio de convênio, evitar, né, a guerra fiscal, mas a gente percebe que a legislação vigente, né, pelo menos, né, a Lei Complementar 24, basta um Estado vetar, né? A gente teve um período de transição, mas a sistemática vigente que basta um Estado vetar para que aqueles benefícios fiscais não sejam mais constitucionais, né? Isso é um dos pontos que a reforma pretende acabar, né? Essa concessão de benefícios amplos, né? Complicado. O Simples Nacional também é um conselho, né? Que é praticamente igual, só que com finalidade diferente, né? O Simples Nacional, como é envolvido todos os tributos, tem um conselho ali de cada ente, né? De estado, município e tudo mais, só que é para eles dizerem como é que vai funcionar, só que cada ente é independente, sabe quanto que vai cobrar e tudo mais, e só que esse outro não, pelo que a gente está vendo, vai ser decididos o percentual e tudo como é que vai ser pelo próprio conselho. E aí os municípios, que são os menorzinhos ali em importância, não sei se de repente vão ter liberdade de dar algum benefício, porque se der algum benefício, o outro município vai chiar, porque vai ganhar, mais empresas vão ser abertas lá, porque ele está dando aquele tipo de benefício. Então, como é que será que vai ser isso, né? Será que vão perder
o poder de decisão para cada ente ali, né? Não sei. Não sei, realmente pode ser uma coisa. Tanta dúvida que complexa surge na aí. nossa cabeça, né? Outra Acho que é uma dúvida. dúvida com certeza. Com certeza. Quando você estava aí falando sobre vai ser mais fácil para a gente, né, contador, pegar uma empresa de outro estado, porque agora a legislação vai ser unificada, né? Eu lembrei o seguinte, essa contribuição que você comentou, doutor Felipe, que cada estado tem autonomia de criar uma contribuição, isso acho que vai dificultar, né? Isso, e essa contribuição que foi de última hora, né, incluída lá no texto, Sim. ela atinge matéria-prima, né? Então, assim, até mesmo exportação, né? Eu me esqueci o nome da figura, já existia uma figura, historicamente, uma figura tributária que taxava a exportação e matéria primária, né? Uhum. Então, assim, né? Essa contribuição é aquela que fala sobre os direitos, que vai incidir sobre ações, Isso, direitos, né? exportação também, Exportação, né? jogaram, né, uma contribuição adicional para os estados, que hoje, né, só tem a contribuição previdenciária para financiamento do sistema de previdência próprio, né? Sim. E agora ressuscitaram, né, com a roupagem de contribuição, uma taxa que existia antigamente sobre matéria-prima, né? Uhum. Então, assim, né? Para onerar mais um pouquinho, né? Esse ponto eu acredito que o Senado venha corrigir, né? Mas é só um pensamento, né? Mas se passar, os estados vão vir aí com a sanha arrecadatória, sem dúvida, né? Sem dúvida. Oremos, né? Então, que o Senado deu uma alterada aí, né? E uma das coisas que a tramitação política, né, toca lá é que no Senado vai ser um pouco mais cadenciado, né? A expectativa é que seja aprovado em 60 até 90 dias. Vai ter algum debate, né? Digamos assim. O presidente do Senado disse que não vai ser tão a toque de caixa como foi na Câmara, né? Como você me mencionou, liberou a emenda, aprovaram o que tinha e pronto, né? Uhum. Não importa a tecnicidade, depois deixa para o Supremo, né? Depois reclama que o Supremo governa o país, né? Depois vem falar que o Supremo está governando o país, mas, na verdade, o problema nasce no Congresso mesmo, né? Aonde tem um desgoverno, alguém aparece para alguém tomar conta, alguém precisa. Semana passada, eu estava numa reunião na Fé Comércio, e o pessoal estava... A Fé Comércio é voltada para essa área de serviços, né? E aí o pessoal estava preocupado com esse aumento de alíquota voltado para serviço. Principalmente para quem trabalha com vigilância e serviços de terceiros, prestação de serviços de terceiros, né? E aí falaram lá que o aumento de alíquota vai em 216%. Imagina. Nossa Senhora. Imagina. Muita coisa. E quem vai pagar essa conta, né? Então, se você, se você tem uma empresa que você presta serviço para um órgão, por exemplo, aqui a gente tem bastante em Sergipe, empresas que prestam serviço para órgãos públicos de terceirização, certo? Terceirização de vigilante, copeiro, me ajudem mais, que está dentro de terceirização, motorista, enfim. Aí imagine que você já paga, já tem um custo alto, porque você já coloca todo o custo para o órgão pagar, e aí vem esse aumento de alíquota. Quem vai pagar? Ele vai repassar esse custo, né? Com certeza. Então, sempre o consumidor final, né? Sempre o consumidor final. Então, é só um passar de bola. Né? Eu lembrei também de outro detalhe. Locação. A gente vai ter tributação sobre locação. E imagine que você não paga nada de locação, né? E agora você vai pagar o IBS. Que imagina-se que vem aí de 20% a 25%. Já se falam do imposto do IBS, que é em torno de 20% a 25%. Diz que 20% é no baixo, viu? E vocês esperem aí uma alíquota de 25%. Poxa, imagine. Aí você paga um aluguel de R$1.000 e agora você vai arcar com esse custo desse imposto do IBS, porque você, consumidor final, se vire e você que pague, né? Ai, deixa eu desligar aqui. Eita. Voltou. Caiu aí? Não, voltou. foi só o cabo aqui. Enfim, é só isso. Mas é uma oportunidade boa, né, pra gente, né, atuar. Eu sempre falo com meus alunos que mesmo que a empresa... Pedro, eu sei que é o Simples Nacional,
mas sempre é ideal a gente fazer um planejamento tributário para avaliar se realmente vale a pena estar no Simples, se aquela realidade é melhor e tudo mais, se algum ponto a gente consegue melhorar. E com a entrada desse nova reforma tributária, quando tiver, é claro, nessa transição, não existe uma melhor forma, né? A gente tem que analisar, pô, será que aquela realidade daquele cliente é melhor tirar do Simples ou deixar no Simples ou sair para o Simples Nacional? A gente tem que analisar cada ponto, né? Então, a gente está vendo aí, por exemplo, da área de serviço, muito provavelmente vai ser mais onerado. Então, quem fala que o Simples Nacional vai acabar, muito de repente vai aumentar a quantidade de empresas ou de serviço no Simples Nacional, é claro, que tem um faturamento permitido ali dentro do Simples Nacional. Mas, de repente, também muita empresa de comércio acaba migrando para o novo regime tributário. Então, são análises, né? Vale muito a pena os contadores, advogados se aprofundar um pouco mais. É claro que com o tempo, quando for lançando tudo, né, todas as novas leis, mas é uma oportunidade muito boa para nós contadores, é aquilo que eu falo. Quem vai na frente, chega na frente, né, normalmente. Então, quem está ali na frente, ali bebe água limpa e fresca, né? Que depois que deixa um tempo depois, aí já tá os primeiros que já entraram já estão ganhando um bom dinheiro e, claro, né? Então, acho que tem que estudar sempre e avaliar tudo e ter isso aqui, esse debate, né? Até a gente estava brincando, pô, Pedro, vamos fazer. Eu falei, caraca, não sei muita coisa não, mas vamos lá estudar. E é isso, a gente vai debatendo, vai aprendendo aqui, outro lá, porque aquilo é muito individual. Se eu pegar mais 2 pessoas, de repente, para colocar aqui, pode ser que alguém tenha um pensamento diferente do nosso. Por quê? Você tem noção que uma coisa não é clara. Quando existe algo que você junta 10 pessoas e 10 pessoas têm um entendimento diferente, o negócio não é legal. Não é. Né? Você tem uma lei dizendo que tem que fazer e um monte de gente não entende, cada um entende de um jeito. Isso é muito complexo. Então a gente tem que ter atenção. Pois é, falam muito sobre isso, que o Simples vai acabar, porque quem é do Simples... Não, empresa grande não vai tomar crédito de empresa do Simples, né? Mas aí você já tem um pensamento diferente, que eu nem tinha tentado para isso. Aí, o Simples compra do Simples, ou presta serviço para o Simples, e ali fica dentro daquela cadeia, né? Nem isso, é muita análise. Por exemplo, vai poder tomar o crédito, só que o crédito vai ser tomado de forma diferente. Vai acabar o crédito sendo menor. Né, do optante do Simples do que uma empresa do lucro presumido do lucro real. Então, de repente, uma empresa que é lucro real, que compra de empresa do Simples, não vai querer mais comprar de empresa do Simples. Vai comprar, mas a gente tem que analisar o mercado. Vai que o determinado produto que ele está comprando daquela empresa do Simples é mais barato que a empresa do lucro presumido, e aí não compensa ter o crédito. Às vezes o preço do produto é mais barato. Ou só aquela empresa que produz, ou aquela empresa entrega mais rápido que é da sua região. Então, são vários pontos que a gente vai analisar. E levando em consideração o seguinte, mais de 80% das empresas no Brasil são optantes pelo Simples Nacional, ou são MEIs, né, e são optantes pelo Simples Nacional. Então, a grande maioria das empresas são optantes pelo Simples Nacional. Então, a probabilidade de uma empresa do lucro presumido comprar de uma empresa do Simples é muito maior do que comprar uma do lucro presumido, ou até mesmo uma empresa do Simples comprar de outra do Simples. Então, se eu compro de uma empresa do Simples, já não tem mesmo obtenção de crédito, não vai ter diferença nenhuma. Não vai então, impactar. Não vai impactar de forma nenhuma. Né? Então, são vários pontos. E outro ponto, levar sempre a informalidade. O Brasil é muito informal, mesmo que monte uma empresa, quem trabalha com empresa do Simples e vive a realidade das empresas do Simples sabe que a merceariazinha não emite todas as notas, não compra com todas as notas, tem problema aqui, tem outro lá. Então, vai ser muita empresa que vai ter esse problema. Aí tu pega esse empresário, o cara já trabalha assim 50 anos. Para você mudar o mindset dele, ele ter que emitir todas as notas, fazer tudo correto, é muito complicado. Aí você tira, porque você disse que para ele é melhor lá, e aí ele não faz aquilo que tem que ser feito, e aí com as obrigações que possam vir, né, ele acaba tendo uma multa por causa disso. Então, muita coisa que a gente tem que analisar, não tem como firmar que a empresa do Simples vai acabar. Eu acredito muito que não. Né? O governo é doido para acabar com a empresa do Simples, porque realmente o governo deixa de ganhar muito, né? Mas se fizer isso é igual o Bolsa Família. Eu sempre brinco, cara, o Bolsa Família e Simples Nacional, se não fizer uma reforma administrativa, uma reforma tributária de verdade que entre todo mundo, é uma coisa que se o governo tirar, ele nunca mais vai ser eleito na face da terra. Porque é a grande maioria das pessoas, né? Então, a gente tem que analisar nisso.
É verdade. E quem sabe, né, com essa reforma tributária, a gente até tenha uma demanda alta aí de pessoas migrando para o Simples. E os dois lados, né? Pode ser que tenha muita gente saindo, mas pode ser que... o que comércio, né, vá para o IBS, vá para esse novo formato do IVA, e quem é de serviço venha para o lado de cá do Simples. Enfim. Eu, por exemplo, aqui no escritório, eu foco o meu atendimento de serviço. A gente aqui é nichado na área da saúde e na área dos infoprodutos. Né? Então, você pega o infoprodutor, qual despesa que ele tem assim, de compra para vender? Então, ele não vai ter essa diferença. Então, para ele, vai continuar no Simples Nacional, vai ser a melhor forma. E é isso que a gente está falando lá. E o serviço? Será que vai ser mais oneroso? Então, vai ser pior ainda para sair a empresa do Simples para ir para esse novo regime. Né? Então, é verdade. Eu não consigo visualizar isso também, não, do Simples morrer. Mas vamos ver, vamos aguardar, né? Doutor Felipe, tem alguma coisa a acrescentar? Não, a gente escuta comentários de que é necessário correr para fazer planejamento sucessório, porque o ITCMD, o Imposto de Transmissão Causa Mortes, vai aumentar. Mas, a rigor, a alíquota máxima do ITCMD, vocês sabem bem, é fixada por resolução do Senado, que atualmente encontra-se em 8%. Desculpa. E aí o que acontece? Existe um projeto de resolução do Senado já antes da reforma, em curso, né? Paralelo à reforma, que pretende dobrar essa alíquota. Então, assim, para 16%, a alíquota máxima, né? Então, assim, a perspectiva é a resolução e não a reforma, né? É isso que eu quero dizer. Entendi. De fato, existe, né? Eu acredito que com a aprovação da reforma, essa resolução venha a ser aprovada ali, né? Por arrastamento, né? Mas esse projeto de resolução já existia antes da aprovação da PEC. Um outro ponto que também gera um pouco de receio é a possibilidade de atualização da base de cálculo do IPTU por meio de decreto. Que hoje a gente até tem uma súmula do STJ 160 que permite ao Poder Executivo realizar a atualização monetária. A atualização monetária é a mera recomposição do valor de face do capital. Mas com reforma, o Poder Executivo Municipal passará a ter essa prerrogativa de atualizar a base de cálculo do IPTU. E não é uma mera atualização monetária. Então, assim, né? E a legalidade, né? E o princípio da legalidade seria uma garantia fundamental, seria uma cláusula pétrea, né? Aí um ponto de discussão jurídico, constitucional especificamente, né? Enfim, vamos ver, né? Vamos ver no que vai dar. Como você bem falou, são mais dúvidas do que certezas. Sim, e ainda tem agora que estão programando para o imposto de renda, né? Para focar agora na renda. E aí com essa parte da tributação do lucro, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso tudo, né? Então ainda tem isso. Por exemplo, pelo que eu vi no texto anterior sobre desse imposto de renda, que não ia entrar essa tributação do lucro para a empresa do Simples. Então já é outro ponto que a gente precisa analisar. Beleza, eu vou tributar menos minha empresa no lucro nesse novo regime aí, mas eu vou ter mais lucro. Só que esse lucro que vier para mim vai ser tributado. E na empresa do Simples eu posso ter uma alíquota maior, mas o meu lucro é isento. Será o que vai compensar? Então vem muito mais o contador para ajudar o nosso cliente aí no planejamento tributário, né? Então ainda tem mais isso ainda que vai entrar, né? Então, a segunda etapa, né? O ministro Tachad, ou Haddad, melhor dizendo, ele anunciou que a reforma do imposto de renda vai vir... Na verdade, o texto da PEC faz menção à reforma do imposto de renda dentro de 180 dias, mas ele anunciou que a reforma relativa a contribuições sobre a folha de salário vai vir junto com o imposto de renda. Então, a gente vai ter essa segunda temporada da reforma que diz respeito ao imposto de renda e contribuições sobre folha de salário, que é um dos maiores pesos tributários, né, do país. Né? Vamos ter que ver isso, porque tudo leva em consideração. Empresa do Simples, na grande maioria, né, fora anexo 4, não paga o CPP sobre a folha, paga sobre o faturamento. E aí, nesse novo regime, a gente só está falando da tributação sobre o consumo, né? Mas e aí, sobre os encargos sobre a folha de pagamento? Você pega uma empresa grande, por exemplo, aí que tem uma folha de pagamento de 100 mil, ela paga 20% disso, paga 20 mil reais só de CPP. Então, será que é viável? Né? Isso tudo que a gente tem que analisar. Vamos ver como é que vai ser a próxima. Então, é uma soma de coisas que envolve para a gente identificar o que vai ser melhor ou não. Né? Então,
Não é simples a gente do nada, simples vai acabar ou esse outro aqui vai ser melhor. Será? Como é que vai ser essa nova fase 2? O lucro vai ser tributado? Quanto é que vai ter de incidência sobre a folha de pagamento? Porque o governo não vai querer perder 20% do nada. Não, do nada, porque notem, ele não está reduzindo nada. Em nenhum momento do texto fala que vai reduzir tributo, só está dizendo que vai simplificar a forma de tributar. E até então ele diz também que não vai aumentar, vai continuar a mesma coisa. Então, essa nova segunda fase também acredito que vai ser o mesmo patamar. Provavelmente vai aumentar, mas também não vai reduzir. Então, é outro ponto que a gente tem que analisar. Ainda mais que uma empresa que tem uma folha de pagamento alta. Eu tô gostando disso tudo, porque vem muito trabalho pra gente. Só foi aprovado na Câmara dos Deputados, ainda vai para a Câmara do Senado. Eu já recebi tanta mensagem. Ei, quanto é que vai ficar meu imposto? Os clientes já ansiosos, querem saber se vai ter repercussão, né, na alíquota deles. Então, assim, isso demonstra que o papel da gente está bem ascendente, né? E essa parceria que a gente traz aqui, Pedro, Juliana e Felipe, né? Essa parceria jurídico-contábil vai ser fundamental. E aí, o doutor Felipe está à disposição também quando você precisar, viu? Rio de Janeiro é minha segunda casa, aliás, terceira, depois da Bahia, mas estamos às ordens. Eu estou falando por ele porque eu sou a sócia dele, então eu vou junto. Eu estou com ele até uns 40 anos por aí. Peraí, a gente está em 2023, né? A gente tem 40 anos aí para discutir essa reforma tributária. Estou colada com você, viu, doutor Felipe? Durante 40 anos vai ter que me aturar. Acho que até lá nem sai essa reforma aí. Capaz, viu? Porque ele tá morrendo aí a reforma lá atrás. Você lembra que ele tá fazendo uma live? Vamos ver como é que vai ser. Meu menino... Assim, eu acredito muito que tem que ter, não tem. Só acho que não tem uma pessoa que diga que não tem que ter reforma. Sim. Mas como eu falei, eu sou muito da tese de teria que ter primeiro a reforma tributária. Não adianta você não ajustar a casa administrativa, e querer fazer algo lá na frente se você não ajustou a base. É igual o nosso história de contabilidade. Não adianta você querer dar uma de louco, sair se divulgando e vendendo, se você não vai ter capacidade interna para pegar aqueles clientes. Né? Então, eles meio que estão fazendo isso. Né? Então, vai simplificar, mas não vai ter uma redução de verdade. Então, está sendo algo muito político. Se faz a reforma tributária, diminui todas as despesas do governo, consequentemente, ele consegue fazer redução dos tributos, né? Além da simplificação. Mas tem aquilo da lei da responsabilidade fiscal, né? Então, eles não podem, como tem um custo lá no alto, eles não podem deixar de... E juntando mais, e uma coisa vai levando a outra, tá? Se você vê que acabou com aquele negócio lá do teto de gastos, né? E o governo está gastando mais, ou seja, ele precisa recolher mais. Então, por isso que tem muita gente com o pé atrás disso ser votado dessa forma, e com medo do aumento. É que estão dizendo que não vão aumentar, mas eles precisam aumentar. Só que aí vem um ponto. Quando a gente fala em criar tributos, né? Vou criar um tributo. O povo já vai contra. Só que quando você... muda a palavra. Muda, né? A palavra. Vou simplificar. Eu vou tirar 5 impostos e vou transformar em 2. Só que nas entrelinhas, você está criando mais 2 impostos. Então, você está tirando 5 e está colocando 4, na verdade. Né? Que os outros 2 estão nas entrelinhas. Ele não aumenta de forma direta. Criei e aumentei. Mas na forma indireta, da forma que vai ser tudo feito, vai tendo um aumento de tributos, né? Então, isso é complicado. Né? E você falou muita gente está com medo disso. Você tocou aí também num ponto importante, o orçamento deles, né? O teto de gastos. Arcabouços, outro ponto que falam muito sobre a reforma tributária, que ela vem para flexibilizar o orçamento público. E aí, eu me questiono de várias formas. Você fala que vai dar transparência, você fala que vai trazer a justiça fiscal tributária, e aí você fala em flexibilidade, né? Aí você diz que vai criar um órgão, né, um Conselho Federativo. Enfim, mas assim, isso é receita de bolo fácil, que qualquer um, até minha filha, ela entende. Você tem que ganhar mais do que você gasta. Não adianta, se o governo tirou um teto de gasto e vai gastar mais, consequentemente ele tem que fazer o quê? Ele tem que ganhar mais. Se ele não fizer isso, tem a lei de responsabilidade, que a Dilma entrou lá naquele impeachment, né? Então vai ter esse problema. Então ele precisa. Como é que ele precisa fazer isso? Ter uma arrecadação maior. Como é que pode ser feito que eles estão fazendo? É claro, simplificar é uma forma? Porque você consegue efetivamente pegar aquilo lá.
mas criando tributos. Só que não vão, até um tempo atrás estavam querendo voltar com a como é? CPMF, né? Alguma coisa, um tributo aí que eu não lembro que eles estavam querendo voltar sobre as movimentações bancárias, mas é totalmente impopular, não deu certo. Aí ele falou, pô, vamos fazer de uma forma que não pareça que eu estou criando outro tributo. Aí do nada vem uma reforma tributária, toque de caixa, super varada, sem ninguém ter estudado direito. É muito estranho, é muito estranho. É. Então, por isso que eu digo que a gente tem que ficar muito atento e muito preocupado com o que possa vir aí. Outra coisa, a gente tem que ler, né, o projeto de lei e não ficar só escutando, né, os demais, porque acaba que a gente pode passar, né, batido, do tipo, simplificação é mesmo simplificação? Né? Vai onerar os nossos impostos, as nossas alíquotas? Então, tudo isso para a gente não ficar escutando do outro e ir lá e buscar no projeto de lei. Tá para todo mundo. Inclusive, quem precisar pode me mandar um oi que eu mando. Eu escutei algumas lives aí de alguns professores, mas eu fui lá, li cada artigo. Assim, os meus treinamentos, eu quis fazer um treinamento diferente das aulas que eu tinha, né? Eu via, tributário, o cara vinha com a lei e só ficava lendo artigo, eu falei, meu Deus, vou dormir, não aprendi. Então, eu acabo trazendo meus treinamentos para algo mais simples e algo prático. Isso aqui é aqui, mas como é que eu aplico lá? E por quê? Porque a legislação é muito complexa. E essa lei de ser complexa, você lê e não entende nada. Ela é ampla, ela é muito ampla. Aí você, beleza, é isso aqui, mas como é que vai ser na hora, na prática? A gente não consegue, né, pegar lá e imaginar como é que vai ser na prática. Né? Por exemplo, a exclusão do simples é assim, beleza, na prática como é que é? Acontece isso, na prática ele faz isso, por isso que entra naquele artigo. E essa lei não, né, esse projeto de lei. Você lê, beleza, mas como é que vai ser? Beleza, vai cobrar aqui, mas e aí? Vai criar, o que vai ser criado para poder? O que vai controlar isso aqui? Quem vai decidir de verdade, quem não vai? Então, realmente é bem complicado. Fica uma interrogação aí, né? Bem grande. Bem grande, é verdade. Bom, Pedro, eu só quero lhe agradecer pela oportunidade de você eu que agradeço. Estar aqui hoje com a gente. Prazer enorme. Queremos lhe fazer esse convite para você vir outras vezes. Por enquanto, a gente está aqui falando de um pastel de vento, né? Que é a reforma tributária, ela é um pastel de vento. Mas, quem sabe, mais para frente a gente tenha algo mais, né, direcionado. E aí a gente possa... Não, esse vai ser o assunto do momento. E aí quem é contador, advogado que está vendo, já informe o cliente de vocês, né? Porque às vezes eles ficam vendo de outro e isso agrega até valor para o serviço de vocês. Eles estarem escutando de vocês e não de outro contador. Que ele vai falar, meu contador não me passa essas informações. Sim. E aí tem outro contador lá todo risonho, é assim, né? Sua empresa vai ficar ruim ou não. E, né? Aí o cara, você é bom contador. E acaba depois você achando que o cliente está saindo por causa de R$50. Não é? Está saindo por causa da reforma tributária. Você não dá assistência a ele lá, não informa teu cliente. Ele está vendo lá na Globo, está vendo em tudo que é lugar, menos o contador que é dele. Né? Explicar para ele aí. E aquilo, né? O leigo, ele vai ver a informação e vai achar que já está valendo, né? Você pega vários aumentos que iam dar para o Simples e para o MEI, muita gente já estava emitindo a nota de milhões porque achava que já tinha aumentado o limite, nem tinha, né? Porque acaba vendo a informação de forma errada. A gente está aqui, a gente é profissional da área, 2 contadores e um advogado, e a gente não sabe o que fazer, né? No futuro, né? Do que vai... Imagine alguém que nem sabe nada. Né? Então, assim... Quem é contador, esteja junto com o cliente de vocês, já comece a estudar de agora, né, a entender um pouquinho mais e tal, e já matutar lá na frente. Né? Eu, como sou muito simples, eu já vou matutar qual é o impacto, né, que vai ter em cima do Simples Nacional. Por quê? É meu ganha-pão, tanto para dar aula quanto para meus clientes. Então, eu preciso me aprofundar, porque se eu ver, né, que realmente vai ser horrível para o Simples, não vai servir para ninguém, eu já mudar... fazer um 360 aqui na empresa e nos meus treinamentos também, já para, né, eu não vou ficar, será, de repente, já vou migrar para o outro lado. Então, a gente tem que atuar assim dessa forma também, né? Verdade. Pode dar mole. Então é isso, obrigada. Nada, eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pela presença. A conclusão que se tem seria leviano a gente dizer que tem certezas, mas, por outro lado, a gente precisa ficar antenado já para traçar planejamentos tributários e que os clientes saiam satisfeitos e não se surpreendam, né? E não sejam surpreendidos com exações exacerbadas. Muito obrigado, Pedro. Juliana, obrigado. Espero que a gente faça mais um
Já fica a sugestão, né? Focado no Simples Nacional. Impacto da reforma tributária no Simples Nacional. Já fica a sugestão aí. Marcada aí a próxima, o próximo tema já vai ser bem legal. Perfeito. A cidade é qual mesmo? Esqueci? Aracaju, Sergipe. Eu vou tentar, porque eu vou estar do lado aí, do lado entre aspas, vou estar no Nordeste em setembro, outubro. Eu vou no evento do... esqueci o nome também do evento lá, mas tem um contador do Nordeste que ele faz o evento aí no final do ano. Felipe Guerra? Eu sei, é aquele do shortinho, né? Esse mesmo. É em Recife. Tá em Recife, Recife. E aí, quem não sabe também, além de eu estar debatendo parte tributária aqui, eu sou músico, né? Então, eu sou baterista de uma banda de rock de contador. Então, contadores montaram uma banda de rock e a gente toca nos eventos de contabilidade. Então, muito provavelmente, a gente vai fechar com ele e vai tocar no evento dele. E aí, eu devo ficar alguns dias, e como o Nordeste ali é tudo um pulo para chegar no outro estado, eu dou um pulo aí e a gente faz uma livezinha. Tem um voo da Azul pra cá, meia hora Recife para Aracaju. É um aviãozinho com hélice, de 2 hélices assim, mas sai todo dia. Ô Pedro, eu vou começar a arrastar o Felipe para os eventos de contabilidade. Bora, traz ele mesmo. Eu conheci Pedro no evento que eu fui, viu, Felipe, lá do Conta Azul, agora em São Paulo. E esse rapaz que ele vai pro evento agora em Recife, Robson, lembrei. Eu falei do shortinho, deixa eu te contar a história. O marketing dele é porque ele palestra e tudo de shortinho. E aí pronto, eu não lembro o nome dele. Ele passa e a gente fala, o cara do shortinho, pronto. Aí ficou. Eu tô criando meus projetos também. Esse ano eu fiz lá em São Paulo. Sim. Pequeno, né? Mas foi. Aí ano que vem eu tô querendo não, vou fazer. Eu acompanhei, tá? Pelo Instagram, eu acompanhei. Quem sabe você vem para Aracaju presencialmente, né? Até lá, já emenda Recife, Aracaju. Quem sabe a gente faz algum evento presencial, uma palestra, alguma coisa. Verdade. Vamos falando. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Qualquer coisa eu tô aí para ajudar. Até mais. Bom trabalho aí. Obrigado. Não, eu tô aqui em casa, eu trabalho de casa. Então tem que arrumar quarto, dar comida pra filha e trabalhar, conversar com o cliente aqui. Tem que desligar o fogo que você falou. Já desligou? Ligou de volta? Já, graças a Deus. Senão tava queimado já tudo lá. Já. Então tá jóia. Obrigado, Pedro. Até mais. Tchau. E aí, foi top. Tudo certo? Tá com a cara de cansado. Foi ruim?